E então a gente já falou dos principais motivos de por que a gente veio perdendo essa questão da sensibilidade, da sutileza dentro da nossa prática do yoga. A gente já falou também quais são essas atitudes necessárias para fazer um resgate dessa nossa sensibilidade. E agora eu quero falar um pouco mais sobre a potência do sutil, né? O sutil é potente, então a gente tem que ter isso bem claro. Não basta que isso seja um conceito, é necessário que isso seja uma experiência. E eu vou falar de um dos primeiros conceitos em relação a isso. Existe uma diferença importante entre fazer e permitir que uma determinada técnica aconteça, tá? Por exemplo, né, quando a gente começa a fazer exclusivamente o papel daquele que faz uma determinada técnica, a gente está colocando ali controle, a gente está colocando ali elementos, né, que acabam nos limitando a manter a nossa atenção e a nossa entrega total àquela ação, né? Quando a gente passa a dominar uma determinada técnica, acontece que a técnica é como se ela passasse a ser feita em nós. É como se a gente permitisse que essa técnica fosse acontecendo, tá? E esse permitir acontecer é sempre alguma coisa mais potente. A gente começa fazendo a técnica, né? Isso é comum, a gente precisa treinar, precisa desenvolver uma coordenação, precisa desenvolver uma forma de fazer. Mas tem que ter em mente que o domínio dessa determinada técnica passa por permitir que essa técnica aconteça. E nesse sentido, toda a técnica, toda a prática, quando ela existe na sua verdadeira essência, ela é sempre um acontecimento, né? Não tem como fazer perfeitamente nenhuma técnica. Ela vai ser perfeita quando ela acontecer, tá? E esse acontecimento, ele sempre vai ter esse caráter de novidade, esse caráter de surpresa, que também nos conecta com aquela questão do interesse, né, que eu falei no vídeo anterior, aquela questão do interesse de quem se interessa muito pelos acontecimentos do seu corpo. Quanto mais a gente permitir que esses acontecimentos existam, mais a gente vai ter, né, campo de observação e interesse naquilo que acontece dentro da gente. Para que a gente possa buscar, né, esse estado, é interessante fazer uma distinção entre o que é um estado de relaxamento e o que é um estado de mínimo esforço, ou o que é um estado de contração e o que é um estado de tônus adequado, tá? Para isso vale um exemplo de uma bailarina, né? Então imagina a bailarina sendo levantada ali por um bailarino. Qual é o tônus naquele momento, né? Qual é o status corporal daquela pessoa? E a gente vai ver que aquela bailarina, ela está completamente firme. Por estar firme, ela está leve, tá? Então isso é uma coisa muito importante. Por estar firme, ela está leve. Em contraponto, a gente pode pensar no exemplo daquela criança que está fazendo manha, não quer dormir, não quer ser carregada. O que ela faz? Ela solta, ela larga o peso. Ela se solta e ela sabe que ao se soltar, ela se torna pesada. Então, o relaxamento em excesso, ele gera peso. A contração em excesso gera rigidez, mas assim, existe um ponto adequado, que é exatamente esse ponto que a gente busca, que gera leveza. Quando a gente se propõe a se estabelecer em determinadas posturas, né, com a busca por esse ajuste fino entre cada tipo de contração, cada intensidade de contração, cada pequena nuance, a gente vai desenvolvendo e vai buscando cada vez mais a possibilidade de encontrar
um estado de leveza. Esse estado de leveza está muito associado ao estado de permitir acontecer, né? A deixar que a técnica aconteça, a permitir que aquela ação ela venha não só da nossa própria atitude voluntária, mas que ela venha de uma inteligência corporal que vai sendo desenvolvida. Bom, e hoje eu penso que esse é o caminho, né, da nossa busca pela sutileza. Eu acho que a nossa via de entrada para isso é exatamente o asana, é a gente pensar no asana não como alguma coisa imposta, não como alguma coisa que determina de fora para dentro uma rigidez, uma imobilidade, mas o asana como sendo algo, né, que é permitido que brote de dentro para fora e que se torne imobilidade. Né? Não começar imediatamente com um asana imóvel, impor uma imobilidade, mas você permitir que o corpo encontre por si só a vontade de permanecer imóvel. Quando essa imobilidade é encontrada, passa-se a observar então as funções vitais, principalmente a respiração. E aí essa é a primeira chave do que a gente vai integrando entre asana e pranayama, o que a gente vai passando de asana para pranayama, né? Primeiro observando essas funções vitais, observando toda essa mobilidade que vem por trás, né, de uma aparente imobilidade, até que a gente passa a interferir também na respiração, né? Começa interferindo, começa com controle, começa fazendo, até que em um determinado momento a respiração profunda ela se torna também um acontecimento, né? E aí com isso a gente vai podendo experimentar pequenas pausas respiratórias, não como quem força, não como quem, né, vai contra os impulsos respiratórios, mas como quem vai permitindo que essa, né, sutileza brote dentro do corpo. E a gente vai encontrar momentos de imobilidade, mobilidade corporal e mobilidade respiratória. Não significa que o corpo está largado, abandonado, muito pelo contrário, o corpo vai estar no estado de tônus, de firmeza que vai sustentar essa leveza. Nesse estado de tônus, de firmeza, né, principalmente quando a gente fala desse tônus interno, dessas estruturas internas e ligadas à nossa parte mais importante, que é o eixo da coluna, a gente vai abordar os bandhas e os mudras, né? Os bandhas e os mudras eles vão entrar nisso, mas eles vão entrar quase como se eles entrassem espontaneamente, intuitivamente, né? A partir do momento que a gente aprende a se orientar a partir dessas sensações. Então a sutileza é potente e ao mesmo tempo a sutileza é segura. A gente não vai contra os nossos impulsos, funções vitais, né, mais importantes e mais significativas. E por fim, a grande potência, né, a força da prática, ela vem quando as técnicas são integradas, quando as práticas são integradas. O que eu quero dizer? Enquanto a gente está fazendo essa separação didática do que é asana, depois encerra asana, faz pranayama, encerra pranayama, faz bandhas, faz meditação, enquanto a gente está separando didaticamente cada uma dessas técnicas, a gente não está fazendo o uso mais poderoso, né, da nossa prática ou de cada uma delas. Elas se tornam potentes quando se tornam integradas, onde o asana ajuda no entendimento e na execução do pranayama, mas o pranayama também vai ajudar na execução do asana, né? Entendendo esses passos dentro do yoga, né? Esses membros descritos por Patanjali, não como degraus de uma escada, onde você já passou por um e chegou no outro e aquele ficou para trás, não. Entendendo como sendo talvez uma espiral, né? Ou entendendo como sendo coisas interligadas, pensando numa imagem, por exemplo, de duas pessoas querendo subir num muro, uma dessas pessoas é o asana, a outra é o pranayama, só como um exemplo. O asana dá o pezinho para o pranayama subir no muro, mas lá de cima do muro é o pranayama que vai puxar o asana pela mão, para que ele também suba, né?
Dessa forma, a nossa respiração, ela também tem uma participação muito importante na estruturação da nossa postura. Não tem como separar uma coisa da outra. E os bandhas e os mudras vão dando coesão para isso tudo. O que resulta, né, num estado meditativo. Resulta num estado meditativo. A meditação é um resultado, a meditação é um efeito, a meditação é um acontecimento. Não ficou-se praticando meditação, se praticou, né, postura, se praticou respiração, até o momento onde essas técnicas passam a acontecer, e o resultado disso tudo é uma experiência meditativa. Então, a gente perceber essa diferença entre o fazer e o permitir acontecer, alguma coisa que vai sendo explorada nessas nossas próximas práticas, perceber essa diferença entre um estado de relaxamento, um estado de contração e um estado de tônus, de firmeza adequados, tá? E trabalhar cada vez mais com a integração das técnicas. Isso vai sendo cada vez mais fundamental nesse nosso caminho, né, da prática como algo potente e sutil, encontrando a potência por meio da sutileza, através da sutileza.